Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, desde 1940, batalhando pela fé. Lucas 10, de 25 ao 37. Mais uma parábola de Jesus. E assim diz a palavra: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai tu e procede de igual modo. Assim temos lido a palavra. Neste momento eu peço ao nosso irmão Lorival que faça oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, para que nós possamos trazer a mensagem realmente como ela é, como a palavra de Deus nos manda. O irmão pode orar? Senhor Deus, nos traz plena comunhão com o teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, Deus, fisicamente e espiritualmente, para que possamos entender melhor o propósito do Santo Evangelho. Amém. Nos ensina a darmos um caminho reto de paz e de sinceridade. É verdade, Senhor. E agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, esta é mais uma das parábolas de Jesus. E muito provavelmente os irmãos conhecem muito bem essa história, a história do bom samaritano. Essa parábola também é uma parábola muito interessante. Pesquisando na internet, não só hospitais, pousadas, mas qualquer comunidade filantrópica, qualquer ONG que leva esse nome de bom samaritano, ela tem a tendência, aliás, é uma tendência dela, cuidar de pessoas que são menos favorecidas. Ou seja, a parábola também, ou uma pessoa ser chamada de bom samaritano, também é um elogio muito nobre. Se algum dia você foi chamado de bom samaritano ou uma boa samaritana, então isso nos causa um elogio nobre. Só que essa parábola não é só uma parábola nos contando ou nos ensinando a como cuidar de pessoas que precisam. Ela vai além disso. Essa seria, de certa forma, uma imagem simplista, muito simplista, com relação àquilo que a parábola quer nos ensinar. Jesus não está ensinando apenas
como nós precisamos cuidar dos necessitados. Ele contou essa parábola para ilustrar o quanto nós ficamos aquém daquilo que a lei de Deus realmente exige de nós. Ele nos mostra, através dessa parábola, que todas as nossas boas obras e méritos religiosos não são e nem serão suficientes para conquistar o favor divino. Ele nos mostra, através dessa parábola, o que realmente a lei exige de nós. Talvez nós sempre olhamos para o bom samaritano ou para essa parábola com outra ótica, a ajuda aos necessitados. É também, mas o que realmente Jesus está querendo ensinar, o que Jesus está querendo mostrar é que aquele intérprete da lei que confiava nos seus méritos precisava aprender uma lição muito interessante. Então, a parábola nos conta que a história ou um fato real de um homem que chega para Jesus, e é interessante que o texto sagrado aqui nos diz que esse homem tinha o intuito de pôr logo Jesus à prova, aquele que conhecia o coração dos homens. E muito provavelmente aqui esse intérprete da lei não é apenas um qualquer intérprete, é um camarada, é um homem completamente versado na lei de Deus. Tanto fariseus como saduceus, eles sempre tentaram colocar algumas pegadinhas para ver se Jesus caía. Várias vezes eles tentaram fazer isso, e todos que tentaram fazer isso, Jesus sempre tinha uma resposta aonde eles ficavam encurralados e não conseguiam se sair. Então, esse homem aqui, esse intérprete da lei, nós poderíamos o classificar não como um advogado. Existem pessoas que são advogadas, nós sabemos, pessoas que se formam em advocacia, mas eu não sei se vocês já viram na televisão, principalmente essa semana passou, sobre o Supremo Tribunal Federal. Eles estavam lá estudando sobre a ficha limpa. Então, uma coisa é escutar um advogado falar, e outra coisa é você ver aqueles camaradas discutindo com relação a certos assuntos. Eles usam palavras que você às vezes olha e diz assim: mas rapaz, será que existe essa palavra no dicionário? Cada palavra difícil. Mas, então, esse intérprete da lei era um homem mais ou menos como aqueles camaradas, ou seja, era um homem completamente versado, era um perito na lei, era um homem altamente gabaritado para aquilo que ele queria fazer. Então, a intenção dele era bem clara: pôr Jesus à prova. E a pergunta que ele faz é: que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, nós podemos enumerar a falta de sinceridade do homem. Como é que você vai chegar para Jesus e perguntar: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas dentro do meu coração eu estou maquinando como é que eu vou colocá-la à prova. Eu vou ver se realmente esse Jesus é o que os outros já falaram. Talvez ele escutou aquilo que muitos fariseus e saduceus já haviam dito: olha, esse camarada aí ninguém consegue derrubá-lo. E como ele era o intérprete da lei, ele pensou: já que ninguém consegue derrubá-lo, eu vou mostrar para vocês que eu vou conseguir derrubá-lo. Então, a intenção dele não era saber realmente o que faria para herdar a vida eterna. A intenção dele não era aprender, era confundir, era desafiar, era envergonhar. Só que, a despeito da sua intenção, Jesus poderia ter muito bem dado uma resposta dura a ele e ter deixado ele embora. Mas a despeito da motivação errada, a pergunta que ele faz é a melhor pergunta já feita. Essa pergunta foi muitas vezes feita no Evangelho. Nicodemos, de certa forma, perguntou a respeito disso: como é que eu faço para nascer de novo? Jesus responde, Jesus fala sobre o novo nascimento. Jesus, além de responder, lá no capítulo 3, no verso de número 15, Jesus fala que Ele é quem pode dar a vida eterna. Lá em João capítulo 3, verso 15, e João capítulo 3, verso 16, ele diz que Ele é o presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Nicodemos escutou isso. Mateus 19, o jovem rico também fala a respeito disso. Quando Jesus responde aquele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabe os mandamentos. Então, Jesus sempre falou a respeito da vida eterna. E não só esses dois textos, mas João 3,16, João capítulo 11, verso 25 e 26, por causa da morte, da morte de Lázaro, Marta chega e diz: olha, eu sei que ele vai ressurgir. Ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele garante essa ideia da vida eterna. João 4,14, Jesus falando lá com a mulher samaritana, quando ele diz que a água que ele dá de beber é um rio que jorra para a vida eterna. João 5,24 fala a respeito disso: quem crê não é condenado, mas passou da morte para a vida, entre outros e outros textos da palavra de Deus. Só que a maioria dos judeus aprendeu dos seus rabinos que a sua linhagem, a sua circuncisão, o seu cerimonialismo, as suas cerimônias e as suas tradições garantiriam a entrada para o reino eterno. De vez em quando você vê alguns embates de Jesus com os fariseus, aí diz: nós temos Abraão por pai. E Jesus vai pensar: vocês têm por pai o diabo, Abraão não. Porque se vocês conhecessem Abraão, vocês creriam como ele creu. Então, havia esses embates. Eles achavam que, porque eram israelitas, porque eram descendência de Abraão, porque o sangue de Abraão corria nas veias deles, eles já estavam garantidos para a vida eterna. Mas só que Jesus olha para aquele homem e responde a pergunta que ele faz com outra pergunta. E qual foi a pergunta? Verso de número 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? Ou seja, Jesus está se referindo tanto ao Levítico 19:18, que nós lemos, como também ele está se referindo a Deuteronômio capítulo 4, ou Deuteronômio 6, verso 4 e verso de número 5. Isso que esse especialista faz é o resumo da lei. Ou seja, foi aquilo que o pastor colocou na liturgia. Ou seja, o amor ao próximo não é algo do Novo Testamento. O amor ao próximo já era algo que Deus ordenava lá no Antigo Testamento. E o homem diz: olha, eu preciso. Ele responde com esses dois versos, e Jesus diz: olha, você respondeu corretamente, faze isto e viverás. Só que aí surge um problema. Por que é que Jesus diz a esse homem: faz isso e viverás? Entre outras palavras, Jesus está dizendo: obedeça a lei e você terá vida eterna. À primeira vista, a resposta de Jesus parece contradizer a própria essência do Evangelho. Tanto Romanos capítulo 3, 20, quando Paulo diz que nós nos tornamos conscientes do pecado, ou seja, nós temos consciência que nós somos pecadores. Gálatas 2,16, que diz que ninguém é justificado por obras da lei, nós só somos justificados pela obra de Cristo. Por que é que Jesus pregou a lei e não o Evangelho para aquele homem? Essa é uma boa pergunta. Mas nós precisamos entender primeiro, quem era o próximo para os judeus? Para um judeu, o próximo nunca seria um romano, porque eles estavam debaixo do poderio do Império Romano. Então Roma para eles eram gentios, eram excluídos, mas eles estavam debaixo da submissão de Roma. Então, para um judeu autêntico, um romano não seria o seu próximo, e muito menos, como Jesus contou aqui, um samaritano, que aí ele considerava impuro, não tinha nada a ver. Para o judeu, o seu próximo seria outro judeu, e nunca um inimigo seu. Então o judeu fazia o seguinte: ele olhava para aquelas pessoas que eram literalmente os seus próximos,
E aqueles que eram seus inimigos, ele literalmente descartava, dizendo: não, esse não é meu próximo não, então esse não merece ajuda. Então, o que é que Jesus está fazendo? Jesus estava mostrando o espelho da lei a esse profeta, ou a esse perito. E se ele fosse honesto, ele iria olhar e dizer: não, a lei me condena. Mas o verso de número 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus diz: você precisa amar a Deus e você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Agora imagine um camarada perito na lei perguntando: quem é o meu próximo? Ou seja, ele queria simplesmente se justificar. A intenção dele primária era pôr Jesus à prova. Depois, agora, sua intenção secundária é justificar. Ele pula da parte de amar a Deus para conhecer as pessoas, ou sobre a identidade de quem é o seu próximo. Ele queria convencer as pessoas que estavam ali ao seu redor de que ele era justo. Ele queria manter a sua fachada. E eles faziam sempre isso. Lá em Lucas capítulo 16, verso de número 15, Jesus fala a respeito disso. Estou aqui próximo, Lucas 16, verso de número 15, Jesus diz a respeito deles: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, era isso que o perito estava fazendo. Ele olhava para as pessoas querendo se justificar, e Jesus estava dizendo: olha, não adianta, Deus conhece o seu coração. Então, para ensinar aquele homem o que realmente a lei exigia, ele conta a parábola do bom samaritano. E a resposta de Jesus com relação à parábola, ou contar a parábola, já é um ato de graça com aquele homem. Então Jesus conta a parábola, e ele diz: certo homem, verso número 30, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Primeira questão, uma questão histórica. Essa estrada de Jerusalém a Jericó, ela existe até hoje. Se você colocar lá no Google e colocar lá a imagem, estrada de Jerusalém para Jericó, essa estrada ela existe até hoje. E ela se tornou até um local, vamos dizer assim, de peregrinação. Turistas gostam de fazer esse percurso. E Jericó, só alguns dados históricos, ficava mais ou menos a 1.200 metros abaixo de Jerusalém. E essa diferença entre Jericó e Jerusalém é em média cerca de 24 quilômetros. Então você estava em Jerusalém, num lugar mais alto, a 1.200 metros de altura, e Jericó ficava lá embaixo. E esse percurso era cerca de 24 quilômetros de distância. E essa estrada, até o dia de hoje, é uma estrada muito sinuosa. Existem muitas montanhas, cavernas, e existem até precipícios de 100 metros. E o trânsito naquela cidade nos dias de Jesus, ele acontecia muito, tanto nas épocas de calor, ou ele diminuía muito, tanto nas épocas de calor, como na época de inverno. O único período que havia muito trânsito nessa estrada era quando havia festas em Jerusalém. E o previsível acontece: uma pessoa só, numa estrada perigosa, o previsível aconteceu. O homem caiu nas mãos de salteadores, foi roubado, foi causado-lhe muitos ferimentos e o deixaram em estado crítico. E Jesus agora introduz algumas esperanças. Aliás, Jesus introduz duas esperanças na parábola. Primeira esperança, Jesus introduz o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote
é um servo de Deus, é um homem de Deus, aquele que oferece sacrifícios pelo povo, um homem espiritual, que não deveria ter nenhum problema com relação a quem era o próximo. Ele conhecia Deuteronômio, ele conhecia Êxodo, ele conhecia Levítico, ele conhecia Miqueias, ele conhecia toda a lei. Mas o que acontece? Verso de número 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Eu não sei se você já fez isso. Você vê alguma cena que você lhe causa aquele espanto, você olha e diz: não, eu não vou interferir. E você pega e passa de largo, olha para aquela situação e segue o seu caminho. A ideia aqui é que ele passou o oposto. O homem estava do lado direito, ele viu, foi para o lado esquerdo e seguiu o seu caminho. Ele se desviou do viajante. Veja o que Jesus faz. Jesus pega a pergunta do intérprete da lei e agora coloca ela de ponta cabeça. Quem é o meu próximo? O homem pergunta. Jesus diz: o sacerdote não tomou nenhuma atitude. E esse sacerdote, nós não podemos criticar aqui simplesmente uma mensagem direta ao sacerdote, mas esse sacerdote representa qualquer um que possua conhecimento das Escrituras, que conheça as obrigações das Escrituras, sabe que deve ajudar, mas não faz. E Jesus agora introduz também outro fio de esperança, que é um levita. Semelhantemente, verso 32, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Ou seja, a mesma atitude. Mas quem é o levita? Os levitas eram assistentes dos sacerdotes. Era como se o sacerdote fosse o pastor nos dias de hoje e os levitas fossem os presbíteros. Eles eram membros da polícia do templo, eles trabalhavam nos bastidores no templo, eles mantinham e cuidavam da limpeza do templo, eles eram totalmente e exclusivamente dedicados ao serviço religioso. Eles também tinham um grande conhecimento das Escrituras. No entanto, como age o levita? Da mesma forma que agiu o sacerdote. Então, se fosse nos dias de hoje, como agiu o pastor? Da forma errada. Como agiu os presbíteros? Da forma errada. Esses dois homens aqui se incluíam naquilo que aqui em Lucas capítulo de número 10, o verso de número 21, Jesus diz: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Homens que tinham grande conhecimento da palavra de Deus, mas que na prática não faziam a diferença. Ou seja, não amavam a Deus de verdade, sabiam, mas não obedeciam. Suas posturas ou sua postura é exatamente aquilo que nós vemos na natureza humana nos dias de hoje. Quando muitas vezes nós vemos aquilo que está errado, aquilo que nós podemos até ajudar, e dizemos: eu não quero me envolver, eu não vou me envolver. Então nós fazemos aquilo que tanto o sacerdote como o levita fizeram. Nós caminhamos em um sentido oposto. E agora Jesus coloca algo interessante, que é o samaritano. O samaritano seria a ajuda mais improvável da face da terra. Primeiro que nós precisamos aprender: aquele homem que havia sido espancado, estava naquela situação, era um judeu, porque nessa estrada de Jerusalém a Jericó, só quem muito andava nela seriam os judeus, porque os judeus, para evitarem passar por Samaria, eles faziam aquele trajeto. Ou seja, para que não passassem por Samaria, quando eles queriam ir para Galiléia, eles
pegavam aquela estrada simplesmente para não passar por Samaria. Eles davam uma volta. Era como se você quisesse ir para Caruaru e você tivesse que passar, você não pudesse passar ali em Encruzilhada de São João. O que é que você fazia? Você pegava aqui por Camusim, passava em São Joaquim do Monte, dava aquela volta, passava lá em Agrestina, para depois chegar em Caruaru. Então, o samaritano aqui é um ponto extremamente de virada, um ponto inesperado. E o texto da palavra de Deus nos diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Um samaritano só andaria naquela estrada em uma situação muito extrema. Assim como os judeus não queriam passar em Samaria, os samaritanos também não queriam andar por aquela estrada. Por quê? Esse ódio começou lá naquele texto de 2 Reis, com os pecados de Jeroboão em Israel. Então houve aquele culto misto dos samaritanos. Os samaritanos se misturaram com gentes de outras nações, e isso começou essa guerra. Então judeu odiava samaritano, samaritano em contrapartida odiava judeu. Lá em João capítulo 4 fala sobre quando Jesus vai falar com aquela mulher naquele poço, a mulher samaritana, e você vê o contexto lá, e a mulher diz: olha, como é que você é judeu e falando comigo que eu sou samaritano? Então havia essa inimizade. Então essa inimizade começou lá em Jeroboão, ou séculos atrás, e subsistia até os dias de Jesus. Para se ter uma ideia, para os judeus, os samaritanos eram piores que os pagãos. 130 anos antes de Jesus vir à terra, João Icano, que era um rei da dinastia dos Macabeus, derrotou os samaritanos, e ainda para colocar mais fogo na lenha, ele destruiu o templo dos samaritanos. Mas mesmo assim, os samaritanos ainda continuavam a cultuar. Vocês lembram daquilo que a mulher lá do poço falou para Jesus? Uns dizem que é em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui em Jerezinho. Onde é o local certo? Então, mesmo sem tempo, eles diziam: o local certo de cultuar a Deus é aqui. Então, esse ódio era um ódio feroz. Eles eram primos, mas esse ódio era um ódio feroz, ao ponto que os samaritanos se tornou uma forma de insulto, ou se tornou piada para os judeus. Lá em João 8, verso de número 48, nos diz assim a palavra de Deus, os fariseus falando a respeito de Jesus. João 8, 48. Responderam, pois, os judeus, e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então veja a associação que eles faziam com relação a Jesus. Ó, tu és samaritano, tu é pior do que um pagão, nós odiamos você, e você ainda ou é samaritano, ou você está possuído por demônios. Então, o que é que Jesus quer ensinar a esse perito na lei? Primeira questão que Jesus quer ensinar: o status de líder, de nação, de descendência, nem sempre contribui para preparar a pessoa para o reino. O sacerdote conhecia muito bem a lei, o levita conhecia muito bem a lei, mas qual a atitude deles? O que eles fizeram com relação àquele seu próximo? Eles sabiam que aquele homem era um judeu. Então, se aquele homem caído era um judeu, qual era a função deles? Não era amar o próximo? Não era olhar para o seu próximo? Mas veja o que faz aquele que não é judeu, aquele que era samaritano. Então, verso de número 33, veja a quantidade de verbos que aparece do verso 32 até o verso de número 35. Aquele homem que era samaritano, primeiro, ele se aproxima, ou seja, ele passa ali perto. O sacerdote e o levita passaram de largo, aquele homem passa ali perto. Ou seja, a sua atitude é uma atitude
oposta. O que é que ele faz também? Ele se compadece dele. Outra atitude que ele faz, verso de número 34, ele aplica óleo e vinho. A ideia de óleo e vinho aí, o vinho era como se fosse um antisséptico, ou seja, iria cuidar da questão das inflamações, dos ferimentos, não iria permitir que os ferimentos inflamassem. E o óleo servia como um bálsamo, aliviava as dores. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, aquele homem tirou das suas provisões, estava cuidando daquele homem, mas ele não para aí. O verso de número 34 diz que ele pegou o homem, colocou no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, aquele homem tira da sua provisão óleo e vinho, aquele homem enfaixa aquele homem que está precisando, tira da sua provisão também, ele se compadece dele, e o que ele faz mais? Ele ainda pega o homem, coloca no seu animal e o leva para uma hospedaria. Nós não sabemos a distância. Se ele estava na metade do caminho, ele tinha mais ou menos ainda mais 12 quilômetros para ir a pé para cuidar daquele homem. Mas ainda ele não para aí. No verso de número 35, ele leva esse homem para a hospedaria, trata dele, pelo que diz aqui, ele levou para a hospedaria e tratou dele. Ele ainda perde mais uma noite de sono cuidando daquele homem. E no verso 35, ainda no outro dia, ele tira 2 denários e ainda diz ao homem, olha, se ele gastar mais do que isso, se ele precisar mais do que isso, cuide dele, porque eu vou voltar e o que passar disso, eu vou restituir. 2 denários, segundo os estudiosos, alguns dizem que 2 denários daria para manter aquele homem por cerca de 2 meses hospedado ali, sendo cuidado. Outros dizem que seria mais ou menos cerca de 20 dias. A ideia aqui era que aquele homem teve um cuidado muito grande com uma pessoa que nem ele conhecia. Ou seja, é uma atitude totalmente diferente daqueles que conheciam a lei. Então, nós vemos um homem que abre mão das suas roupas, provisões, sono, dinheiro, e até prometeu pagar mais caso fosse necessário. E o samaritano nunca parou para perguntar, quem é o meu próximo? A pergunta correta seria, e eu posso ser próximo de quem? A pergunta que eu faço aos irmãos é, será que nós teríamos a mesma disposição na vida real? Eu creio que sim, porque nós fazemos isso sempre, constantemente, com uma pessoa, nós mesmos. Quando você está doente, você quer os mesmos cuidados que aquele homem que estava caído teve do bom samaritano. Quando nós estamos doentes, nós queremos ser paparicados, nós queremos o melhor hospital, os melhores médicos, o melhor remédio, nós queremos tudo, mas a pergunta é, e quando é os outros? Ou quando são outras pessoas? Será que nós temos a mesma disposição do samaritano? Ou será que nós temos a mesma disposição do levita e do sacerdote? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. O que Jesus estava ensinando aquele perito da lei era o seguinte, irmãos, uma lição muito simples. Estava dizendo, olha, faze isso, como diz aqui o verso de número 37, vai tu e procede de igual modo. O que Jesus estava dizendo é, faça isso sempre. O problema é, nós não conseguimos fazer isso sempre. Nós não conseguimos ter a mesma atitude do bom samaritano sempre. O que Jesus está dizendo àquele homem é, o padrão da lei é um padrão que você nunca vai alcançar. A lei em todos os seus mandamentos se constitui em torno de 513 mandamentos. Muitas vezes nós não conseguimos nem cumprir o amor a Deus e o amor ao próximo. Que dirá os demais?
Então Jesus está dizendo àquele homem: olha, a lei exige perfeição o tempo todo. E se você for realmente honesto consigo mesmo, você saberá que uma hora ou outra você vai pecar. Todo santo domingo que Deus nos dá, nós temos alguma falta a ser confessada no culto. E graças a Deus ainda, porque Deus nos dá o momento do culto, onde nós podemos lembrar das nossas faltas e confessá-las. Então, esse é o padrão da lei. Por isso que Jesus diz: ó, vai tu e procede de igual modo. A pergunta é: aquele homem fez isto? Pelo texto sagrado, irmão, muitas pessoas, se tivessem escutado isto, teriam caído, teriam implorado de joelhos, pedindo perdão ao Senhor Jesus Cristo. O homem dá a resposta correta, mas ele não tem a atitude correta. E isso só nos mostra uma coisa: assim como o bom samaritano agiu com aquele homem, nós podemos olhar para Deus como um bom samaritano, exemplificando, age também conosco. Nós não conseguimos atingir o padrão perfeito da lei, mas o Senhor Deus consegue. O Senhor Jesus Cristo atingiu esse padrão. Por isso nós vemos lá em Hebreus capítulo 7, Ele é o sacerdote por excelência, ou seja, Ele atinge todos os padrões. A maneira como o samaritano amou, a maneira como o samaritano cuidou, a maneira como o samaritano abriu mão, é da mesma forma que Deus faz com todos os crentes, com todos aqueles que depositam a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Deus sacrificou o seu próprio Filho, e não foi por pessoas boas, não foi por pessoas honestas. Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso de número 6 ao verso de número 8, ele diz isso: dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. Dificilmente. Talvez nós não temos a capacidade nem de morrer pelos nossos filhos. Será que nós teríamos a capacidade de doar um coração para um filho? Eu espero que sim. Essa é a atitude correta. Mas às vezes o moleque é tão ruim, ele diz: não, deixa ele morrer para ele aprender. Mas Jesus fez isso, Deus fez isso, Deus faz isso. Nós somos pecadores, mesmo remidos, vez por outra, nós soltamos o nosso veneno. Nós mostramos que o homem interior, o pecado ainda, vez por outra, se faz vivo dentro de nós. Mas Deus não, Deus faz o contrário. Então, Deus, mesmo nós sendo ímpios e pecadores, deu o seu Filho. Ele cumpriu a lei absolutamente. Por isso que o autor aos Hebreus diz que ele é o sacerdote por excelência, um sacerdote perfeito. Os outros sacerdotes deviam estar em constante mudança. Por quê? Porque eles morriam e estavam sempre sendo renovados. Mas Cristo não. Ele é o sacerdote por excelência. E só para encerrar, irmãos, aquele homem se arrependeu? Muito provavelmente não, porque se você ler o verso de número 38, a palavra de Deus nos diz que o contexto já é outro. É quando Jesus já está indo para a casa de Maria e Marta. Ou seja, aparentemente, esse é o fim da história, e não vemos arrependimento nessa parábola. Aquele perito deveria ter encontrado em Cristo um jugo suave, mas a parábola termina sem o arrependimento dele. E só para encerrar, essa não pode ser a nossa reação com relação a essa parábola. Não pense que a parábola do bom samaritano é simplesmente uma parábola para ensinar como eu devo cuidar do meu próximo. Jesus está dizendo: olha, tem algo muito maior por trás. Se você acha que pode se justificar, se você acha que é bom demais, se você acha que é uma pessoa muito religiosa, se você
se acha um alto padrão e pode ir aos céus sem a mediação de Cristo, você está da mesma forma, você está no mesmo barco que aquele perito da lei esteve. Então que Deus tenha misericórdia de nós, se nós chegarmos a essa conclusão errada.